Se o Leonardo estiver por aí, ainda vê se está funcionando o Facebook do ISCOM Rio. Porque geralmente outras vezes ou outra pessoa. O Lilanata não está aqui no Instagram. Perdão, pessoal do Facebook aqui da ISCOM Rio. Eu fui sair da tela, achei que ele só pausava, mas saiu da live. Se alguém que está no Instagram puder entrar lá no Facebook da ISCOM Rio de Janeiro para conferir se dá tudo certo. Facebook não é como o Instagram. No Instagram dá certo isso. De sair e quando volta é como se tivesse só dado uma travada, né? Bem, enquanto eu aguardo alguém falar se está tudo certo no Facebook, vamos cantar um pouquinho, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bem, entrou alguém aqui na live da ISCOM Rio, peço perdão, pessoal. Às vezes, isso já aconteceu no Instagram, de eu abrir outra tela aqui no Facebook, perdão, no celular, e aí quando eu voltava para o Instagram, não caía a live, mas infelizmente aprendi da pior forma possível, que não é assim no Facebook, né? Então, infelizmente aí caiu a live e estamos iniciando uma nova. Então vamos lá, vamos agora comentar os versos. Deixa eu beber um pouco de água. Então, antes de comentar, a live está atrasada? Agora vai ter que entrar na live nova, porque eu iniciei uma live nova agora. Estão falando aqui no Instagram que a live no Rio está atrasada. É uma live nova agora. Bem, vamos lá. Antes de comentar aqui os versos e os significados de Prabhupada, vou pedir as bênçãos dos nossos professores, dos devotos Vaishnavas. Om Agyanat Mirandasya Gyanandjana Shalakaya Chakshuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos e a ele presto minhas humildes reverências. Padaya Krishna Prastava Taleshpan Bhakti Vedanta Swami Niti Namne Vancha Kalpatarudyascha Kirpasinu Devacha Patita Nampavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então vamos reler os versos, capítulo 9, verso 43. Seguindo minhas instruções, agora podes gerar as entidades vivas, tal como elas foram geradas anteriormente, à força de tua completa sabedoria védica e do corpo que recebeste diretamente de mim, a causa suprema de tudo. Verso seguinte, o sábio Maitreya disse, após dar instruções para que Brahma, o Criador do Universo, se expandisse, o Senhor primordial, a personalidade de Deus, sob sua forma pessoa de Narayana, desapareceu. Capítulo 10, verso 1. Shri Vidura disse, ó grande sábio, por favor explica-me como Brahma, o avô dos habitantes planetários, criou os corpos das entidades vivas do seu próprio corpo e de sua mente após o desaparecimento da suprema personalidade de Deus. Verso 2, ó eruditíssimo, por favor erradica todas as minhas dúvidas, informe a respeito de tudo que te perguntei do começo ao fim. Hare Krishna. Agora sim. Então, primeiro, esses primeiros versos que estão sendo falados aqui, quer dizer, o primeiro verso que está sendo falado do capítulo 9, dá para entender que é o próprio Krishna falando, né? O Senhor Brahma, nesse capítulo 9, ele oferece orações e aí Krishna depois fica satisfeito e ele começa a falar algumas palavras assim para o Senhor Brahma, né, e tudo mais, e ilumina o Senhor Brahma e tudo mais, e agora ele
ele quer que Brahma faça a missão dele, né? De fazer a criação. Então ele diz: segundo as minhas instruções, agora pode gerar as entidades vivas, tal como elas foram geradas anteriormente. A força de tua completa sabedoria védica e do corpo que recebeste diretamente de mim, a causa suprema de tudo. Então, primeiro, é legal que fala, segundo as minhas instruções. Então, o Senhor Brahma só consegue fazer alguma coisa pelas instruções de Krishna. Se tiver alguém muito perdido aqui na live, o Senhor Brahma é o ser que é criado em cada universo, existem vários universos, tá? É o ser que é criado para gerar as formas das entidades vivas. Mas ele nasce completamente em ignorância, assim como a gente. Ele nasce, ele só vê escuro, e ele tenta entender assim, qual a origem dele, não consegue. Mas ele ouve duas sílabas, que é tapa, significa austeridade. E aí ele entende que ele tem que sentar e meditar. E ele senta e medita por um longo tempo, e aí ele tem a visão de Krishna e recebe o conhecimento espiritual, daí oferece orações e tudo mais. Mas Krishna instrui Brahma. Não teria como o Senhor Brahma criar tudo o que ele cria aqui no universo se Krishna não tivesse instruído ele. Então Krishna fala, seguindo as minhas instruções, agora pode gerar as entidades vivas, tal como elas foram geradas anteriormente. Então mostra esse caráter cíclico da criação. Eu falo assim, mas se o Senhor Brahma é um ser criado para gerar as entidades vivas, como é esse de as entidades vivas geradas anteriormente? Porque esses universos, eles são criados, são mantidos e são aniquilados para novamente serem criados, mantidos e aniquilados. E para o Senhor Brahma ter base para aquela criação dele, Krishna dá no coração a visão tanto da criação anterior quanto do mundo espiritual, para ele ter ali uma base, né, para se inspirar na criação dele. Então é importante falar, gerar as entidades vivas tal como elas foram geradas anteriormente, para ele saber assim que ponto acabou também, né? A gente sabe que Krishna fala na Bhagavad Gita que a nossa consciência nessa vida, né, no último instante, no instante da morte, é o que vai definir a nossa próxima vida. Então, o ponto em que as entidades vivas estavam na criação anterior, antes dos universos serem reabsorvidos no corpo transcendental de Deus, na forma de Mahavishnu, desse ponto onde ela parou, ela vai dar continuidade, né, nessa nova criação do Senhor Brahma. Então, ele tem que saber em que ponto cada entidade viva parou e dar o corpo adequado ali para o karma de cada um. Aqueles que precisarem adquirir um corpo de semideus, ou um corpo humano, ou um corpo animal, ou um corpo vegetal, está em planetas superiores, intermediários ou inferiores, tá bom? Então é isso. Seguindo minhas instruções, agora pode gerar as entidades vivas, tal como elas foram geradas anteriormente. A força de tua completa sabedoria védica, sabedoria essa que foi passada pelo próprio Krishna, e do corpo que recebeste diretamente de mim, a causa suprema de tudo. É legal que ele fala do corpo de Brahma também, porque a gente vai ver, inclusive foi até falado já aqui, né, no capítulo 10, que algumas dessas entidades vivas o Senhor Brahma vai criar do próprio corpo dele, da própria mente dele. Mas, como Krishna está falando, ele está conseguindo fazer isso pela força da sabedoria védica que Krishna deu e do corpo que recebeste de mim, a causa suprema de tudo. Então Krishna deu para Brahma um corpo que tem esse poder de gerar misticamente outros corpos, pelo corpo e pela mente. Ele não deu isso para a gente, né? Eu não consigo gerar um ser assim, pela minha vontade, assim, né? Mas para o Senhor Brahma deu. E não é assim que o Senhor Brahma, uau, eu sou todo poderoso, olha só, eu consigo gerar seres do meu próprio corpo e da minha mente. Mas Krishna já está alertando. Você consegue fazer isso porque eu te dei um corpo capaz de fazer isso, e uma mente capaz de fazer isso, e eu te instruí para você conseguir fazer isso, né? Então, sempre para a gente lembrar, tudo que a gente faz, Krishna que está fazendo, a gente não está fazendo nada. Krishna, assim, tudo que a gente faz de bom, né? Se a gente faz uma coisa errada, foi Krishna. Não, aí foi um mau uso do nosso livre-arbítrio.
mas tudo que a gente faz é bem sucedido, não tenha dúvidas, que foi Krishna. Toda habilidade que a gente tem para praticar qualquer tipo de atividade vem de Krishna. Todo conhecimento que a gente tem vem de Krishna, direto ou indiretamente. Então, aqui é para Krishna estar falando assim também, para que ele está pedindo para Brahma que faça o seu trabalho, mas lembre-se que você está conseguindo fazer porque eu estou te empoderando, né? Não vai se sentir assim o garotão por conta da criação. Depois, se alguém puder só fazer um comentário no Facebook, só para ver se está funcionando, porque não aparece nenhum comentário, eu fico com medo, assim, o quanto que está dando certo mesmo. E aí depois fala, né, no verso 44, Sábio Maitreya disse, porque isso que ele está contando, acabou de contar aqui sobre o Senhor Brahma, oferecendo orações a Krishna, e Krishna, né, pedindo, né, iluminando o Senhor Brahma, pedindo para que ele criasse. E isso tudo, esse diálogo entre o Senhor Brahma e Krishna está sendo narrado pelo Sábio Maitreya a Vidura. Vidura está fazendo perguntas e Maitreya está respondendo. Então, o Sábio Maitreya disse: após dar instruções para que Brahma, o Criador do Universo, se expandisse, o seu primordial, a personalidade de Deus, sob sua forma pessoal de Narayana, desapareceu. Então, já está falando aqui, obrigado Marcos, então já está falando que da forma pessoal de Deus, que já existia antes de Brahma, eu não sei, assim, para a gente é tão óbvio isso, porque para os devotos é o que a gente sempre ouve, mas aparentemente tem pessoas que falam que o Senhor Brahma cria a forma pessoal de Deus, né? Uma coisa meio absurda, assim, né? Mas aqui o verso está falando, né? Não, mas antes do Senhor Brahma, de ter isso tudo, o Senhor Brahma já tinha visto, né? Antes da criação, o Senhor Brahma já tinha visto Deus, inclusive Krishna, né? Que instrui Brahma a criar, então, né? Meio, assim, é um verso que é assim, só para fortalecer aquilo que a gente já sabe, né? Os devotos já têm como simples isso, né? Inclusive, ele cita o Chatusloka do Bhagavatam, que são os 4 versos originais, e nesses 4 versos, Krishna até fala para o Senhor Brahma assim: ó Brahma, antes de toda a criação, o que existia era eu. Depois da aniquilação, o que vai existir sou eu. E agora, enquanto tudo está existindo, de certa forma, tudo sou eu também, né? Então, ele está aqui reforçando isso que Krishna já tinha falado no Chatusloka, que são os 4 versos originais do Srimad Bhagavatam. Então, é isso. Então, ele se fez visível na sua forma pessoal para o Senhor Brahma, instruiu o Brahma e depois, né, novamente, desapareceu, mais ou menos como ele fez isso na vida anterior de Narada Muni, né? Narada Muni é um grande devoto. Na vida anterior dele, ele ainda como um garotinho, ele medita e ele consegue ver Krishna, e depois Krishna desaparece. E ele só ouve a voz de Krishna falando assim: você não vai mais viver nessa vida, e eu fiz isso de propósito para você ter o desejo de sempre me buscar. E aí aquele garotinho, né, e aí se fortalece ainda mais a sua meditação, e aí sim se ilumina e ganha o corpo transcendental de Narada Muni. E aí Narada Muni tem a sua vida, e basta ele cantar, e ele já vê Krishna na frente dele, basta ele cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E Krishna está ali dançando na língua de Narada Muni e se manifesta na frente dele. Então, assim termina o capítulo 9, e aí começa o capítulo 10. Então, o capítulo 9 foi o finalzinho ali do diálogo de Krishna com Brahma. Krishna termina de falar, Maitreya conta o que aconteceu, bem, então Krishna terminou de falar, e aí desapareceu, e aí Vidura, que está ouvindo essa história, fala: ó grande sábio, por favor, explica-me como Brahma, o avô dos habitantes planetários, criou os corpos das entidades vivas do seu próprio corpo e da sua mente após o desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus. Ele pergunta isso que vai acontecer, inclusive a gente está lendo sobre isso aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, na nossa leitura do Bhagavata. É justamente isso, como que o Senhor Brahma está criando os seres do seu corpo e da sua mente. E aí no verso 2, ó eruditíssimo, por favor, erradica todas as minhas dúvidas, informe-me a respeito de tudo que te perguntei do começo ao fim.
E aí, Prabhupada, no significado, vai trazer essa importância, assim, de você fazer perguntas ao mestre espiritual, e o mestre ser a pessoa certa. Então, a gente tem que saber para quem fazer as perguntas, né? Não adianta eu perguntar para um padeiro, como é que eu aprendo a tocar guitarra, se o padeiro não toca guitarra. Ele não vai saber falar, e eu não vou perguntar para o guitarrista como é que faz pão, porque se ele não for padeiro também não vai saber. Então a mesma coisa, então se a gente quer entender a ciência espiritual, Tadvidi Paripatena Pariprasthena Sevaya Upadeshanti Tegyanam Sganina Tattva Darshana. Krishna fala, capítulo 4 da Bhagavad Gita, verso 34, como é que a gente deve adquirir o conhecimento espiritual. Inclusive, Krishna fala isso para Arjuna, mas não é para Arjuna, é para que todos depois que conhecessem aquele diálogo soubessem, porque Arjuna já tinha aceitado ele como mestre espiritual. Porque Krishna fala, Arjuna, para se obter esse conhecimento, você precisa se aproximar de um mestre espiritual. Você se aproxima dele, você faz perguntas relevantes e com uma atitude humilde, não perguntas com atitude desafiadora. Atitude desafiadora mostra que a gente está fechado, né? Uma atitude humilde para receber o conhecimento. E aí depois você mostra sua gratidão servindo esse mestre espiritual na sua missão. E esses mestres, eles podem te iniciar no conhecimento espiritual porque eles mesmos são videntes da verdade, eles têm a prática desse conhecimento. Então, Krishna ensinou isso para Arjuna, mesmo Arjuna já sabendo, porque Arjuna já tinha pedido assim, abrigo, né, para Krishna, já tinha aceito Krishna como mestre espiritual. Mas ele está falando isso para todo mundo, então qualquer pessoa que queira adquirir esse conhecimento espiritual tem que se aproximar de um mestre espiritual, assim como a gente está aqui se aproximando do Bhagavatam, com o significado, com a tradução de Srila Prabhupada. Estamos nos aproximando do mestre espiritual. Agora, é importante também, por exemplo, as dúvidas que a gente tiver, Srila Prabhupada não tem mais como responder. Dúvidas específicas. Talvez as dúvidas que a gente tem, ele vai responder em algum livro, mais para frente, naquele livro, mas assim, não tem como responder na hora. Então é importante também que tenha um mestre vivo ali, até para nos ajudar também a compreender o significado de Prabhupada. Às vezes pode ser que a gente não compreenda. Então a gente tem que se aproximar de um mestre espiritual, mesmo que seja um mestre instrutor, né? A gente pode ter vários mestres instrutores, e aí pode ser, né, se a gente seguir e tudo, se a gente tiver esse desejo, a gente ter um mestre iniciador. Mas a gente tem que se aproximar de alguém que já está, de um devoto mais antigo, de um devoto que já está no caminho de Bhakti Yoga há mais tempo, e a gente faz as nossas perguntas para ele com humildade, porque a gente sabe que ele tem mais vivência que a gente. E a gente mostra gratidão também, ajudando também. A gente recebe o conhecimento e em troca o que a gente faz? A gente ajuda com o serviço, a missão daquele mestre, seja mestre instrutor ou mestre iniciador que está nos ajudando. E aí como é que eu sei então qual é esse guru que eu vou me aproximar? Como é que eu sei esse guru? Então, ele tem que estar no Parampará. Krishna também falou isso no início do capítulo 4 da Bhagavad Gita, no verso 1 e 2, ele explica isso, que esse conhecimento espiritual é passado de mestre para discípulo, que a gente chama de corrente de sucessão discipular ou sistema de Parampará. Então, quando você vai se aproximar de um mestre assim, espiritual, de um líder religioso, tem vários assim que a gente pode encontrar no Instagram, no YouTube, aí você procura saber, mas de onde que ele obteve esse conhecimento? Será que ele está falando que ele é auto-iluminado, ele obteve da própria cabeça dele? Porque se for assim, talvez não dê para confiar muito. Seria como você confiar num médico que falou assim, não, eu sei, eu vou te operar, eu intuí a maneira de te operar, e eu vou fazer a cirurgia. Obviamente ninguém vai aceitar. Ou mesmo um médico que fala, um mestre que diga assim, não, eu já li todos os Vedas e eu me iluminei através da leitura dos Vedas. Também não adianta, porque como o mestre fala assim, olha, eu já li todos os livros de medicina, nunca fui à faculdade, mas já li todos os livros, então eu vou fazer a operação. Ninguém vai aceitar um médico desse também, assim como ninguém deveria aceitar um guru desse. Ou um guru que fala assim, não, eu tive um guru que teve um guru,
e que assim essa linha, né, assim que ele, da qual ele descende para assim há 100 e poucos anos atrás. Aí pouca coisa também. Seria mais ou menos como você, assim, se você tiver a oportunidade, você vai fazer uma faculdade que esteja assim há muitos anos, há muitas décadas, mostrando que é uma boa faculdade, que forma bons profissionais, né? Se você tiver a opção, você não vai escolher uma faculdade que não formou ninguém ainda, né? Se você tiver a opção de escolher, você vai querer aquela que está comprovada. Você não vai querer ser cobaia. Mesma coisa, você não vai ser assim, um guru, você vai ser cobaia de guru? Não. Um guru que teve um mestre, outro mestre, e em 1800 é o mais antigo, assim. Não, porque que adianta? Quem sabe se aquele mestre do mestre tem um conhecimento perfeito? Então, qual é o ideal? É que você conheça um guru e aquele guru teve um guru que remonte ao próprio Cristo, ao próprio Deus, porque somente Deus tem um conhecimento perfeito. E é isso que a gente vê, que o Prabhupada nos trouxe, né? Ele está dentro da linha de sucessão discipular, porque a gente está vendo aqui, o Senhor Krishna passa o conhecimento para Brahma e pede para que o Senhor Brahma passe esse conhecimento, como ele vai passar para Narada Muni, que passa para Vyasadeva, que passa para Shukadeva Goswami, que passa para Maharaj Parikshit, que vem até chegar para o Prabhupada, até chegar a nós. Então, essa é a maneira da gente saber se um mestre espiritual é fidedigno ou não. Você vê a linha dele, né? E aí você vê se você subindo ali na sucessão discipular vai dar no próprio Krishna. Aí você pode confiar. Claro que a gente sempre pode ver se ele não se desvirtuou dessa linha de Parampara. Então por isso a gente tem Guru Sadhu Shastra. Você ouve o que o Guru está falando e tem que ser apoiado por Sadhu Shastra. O que o Guru fala tem que ser apoiado pelos Shastra, que são as escrituras, e pelos Sadhus, que são as pessoas santas. Então se o Guru fala uma coisa, aquilo que o Guru está falando tem que estar lá nas escrituras. E os sábios que vieram antes dele têm que ter assim, falado sobre isso e vivido de acordo com aquilo que o Guru está falando. Senão pode ser que esse Guru tenha se desvirtuado. Então, maneiras aí da gente encontrar, saber quando um Guru é de verdade ou não. O Prabhupada também falava, um mestre verdadeiro, um mestre falso fala assim, o Krishna fala o seguinte, renda-se a mim. Daí um falso mestre, que não é mestre, vai falar, renda-se a mim. Isso aí está errado. Mas o verdadeiro mestre vai falar, renda-se a Krishna, que foi o que Prabhupada fez. Então, o verdadeiro mestre vai tornar Krishna conhecido, não vai querer se fazer conhecido, que foi o que Prabhupada fez também. Quando os devotos tentaram glorificar Prabhupada, ele falou, só aceito uma glorificação que é a seguinte, eu nunca tentei tomar o lugar de Krishna. Simples assim. Então, assim, várias pontos interessantes que dá para a gente tirar desses versos, né? De que Krishna empodera o Senhor Brahma para fazer essa criação, dando continuidade à criação anterior. Então cada ser vai continuar no corpo que ele precisa para dar assim, continuidade ao seu avanço, e que essa potência criativa do Senhor Brahma de gerar seres do seu próprio corpo, da sua mente, está vindo de Krishna. Todo o conhecimento do Senhor Brahma está vindo de Krishna, que tem uma forma pessoal, não é somente que é uma luz, ou que o Senhor Brahma cria a forma pessoal de Deus, ele já tem a forma pessoal desde antes do Senhor Brahma. E aí Vidura está querendo saber, então conta, Maitreya, você que é assim, um guru fidedigno, que está na linha de sucessão discipular, me conta, tira essas minhas dúvidas. E é importante a gente fazer perguntas, tá? Por isso que é importante a gente fazer perguntas para a gente dirimir as nossas dúvidas, porque se a gente tiver dúvidas ainda no processo, a gente não vai conseguir se render a Krishna. Krishna fala, renda-se a mim. Mas se a nossa mente, nossa inteligência está ainda assim, mas tem coisa que eu não entendo, não sei se faz sentido, então pergunta para você poder entender, porque senão você não vai se render da maneira correta. Você tem que se render assim, totalmente, com a sua inteligência, não assim, isso eu não entendo, então eu vou me render mesmo assim. Não, vai ser um problema lá na frente. Alguém vai te falar uma coisa, você não vai ter uma base filosófica para poder compreender ou responder aquela provocação que a pessoa te fez, você vai terminar se afastando, né? Então é importante que a gente compreenda, tenha conhecimento e tire as nossas dúvidas. Então, aproveitando o ensejo,
Quem tiver dúvidas ou comentários, o momento é esse, tá bom? Hare Krishna, obrigado pela presença de todos, Marcos, Lilian e Sérgio no Facebook. Eu não sei se tem mais pessoas, eu não estou conseguindo ver, né? Eu só consigo ver se as pessoas comentam. E aqui no Instagram, bom dia, Soraya, Lilian, Bianca, seja bem-vinda, Ricardo de Krishna, bom dia aí, Ricardo, Mari Carvalho e Tati Luna estão aqui. Bem, por enquanto nenhum comentário, só lembrando que amanhã é Ekadashi, então é um dia em que a gente, por conta da influência da lua, não come grãos, né, não come leguminosas e cereais e seus derivados. Procura ter uma alimentação mais baseada em frutas, vegetais, raízes, folhas, castanhas. E mais importante é que também, por uma coisa assim, cósmica, vamos dizer, esse dia que não é favorável para se comer grãos é um dia que é muito favorável para a prática espiritual, de leituras, de meditação, de oração, cantar mantras, cantar Mahamantra Hare Krishna, é um dia muito importante. Então, se preparem amanhã para fazer a mudança necessária aí nas refeições de vocês e, se possível, separar um tempo a mais, né, para poder dedicar-se à vida espiritual, à leitura, estudo, prática da japa, tá bom? É isso. Mais tarde a gente tem programação aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, quem quiser acompanhar pelo Instagram e YouTube, a gente tem a leitura do Bhagavad Gita às 5h30 e às 19 horas temos nosso Lapidar, nosso grupo de estudos da Bhagavad Gita pelo Zoom, tá bom? Então estão todos convidados. Isso não tem comentário? Não? Tá bom. Então, muito obrigado a todos pela presença, pela companhia, pelo tempo e pela paciência. Peço perdão aqui por qualquer falha, por qualquer ofensa. Todas as glórias são aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias ao nosso querido mestre Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Um ótimo dia a todos. Haribol. Hoje também a nossa distribuição de alimentos, Food for Life. Então aproveito aqui para agradecer a todos que têm ajudado esse projeto e também fazer o pedido, se quem sentir no coração de ajudar, são aproximadamente 120 marmitas que a gente distribui toda quarta-feira para pessoas em situação de rua. Então, quem sentir de ajudar o projeto, entre em contato, tá bom? Hare Krishna.